Meu Deus, meu Deus. Rimas de Camões. Ou Luís Vaz de Camões. As informações deste vídeo são mais uma vez da Escola 101. Eu tenho uma pergunta. Vocês são como eu? Imaginem, eu estou a ver vídeos de resumo, depois tiro os meus apontamentos e depois venho aqui e explico. Eu vejo tudo acelerado. Ou então tudo badalento. Por exemplo, se a pessoa falar super rápido e de pontos super importantes, ela não divaga muito, ela não faz uma grande explicação acerca do tema que está a falar, ou seja, ela mete uma palavra-chave e vai continuar a falar sobre a seguinte palavra-chave. Ou seja, não faz assim grande desenvolvimento. Quando é nesse caso, eu meto sempre o vídeo bem lento. Agora, quando a pessoa fala bué e eu só preciso descrever tipo 3 palavras das 20 e tal que ela disse, eu meto rápido, que é para passar para a próxima palavra-chave. Estão a entender? É tipo, quando estamos a ouvir um áudio, eu acelero aquilo sempre. Não meto no vezes 2 porque às vezes eu não percebo nada, mas no 1.5 estou sempre. Bem, vamos falar sobre as rimas de Luís Vaz de Camões. Ele nasceu aproximadamente em 1524, não sabem ao certo se foi neste ano, mas estimam que sim, em Lisboa. Ele estudou na Universidade de Coimbra e frequentava frequentemente a corte do rei Dom João III. Ele adorava festas, ele adorava beber, até que de vez em quando ele arranjava algumas confusões com pessoas presentes nessas mesmas festas, acabava por andar à porrada e depois ia preso. Em 1552 até 69 ele viajou por África, desde Moçambique, foi também para a Índia, ou seja, este foi o momento em que ele explorou outras culturas e outras realidades. Em 1572 ele publicou então Os Lusíadas, dedicado ao rei Dom Sebastião. Infelizmente, Camões foi tipo um Van Gogh, só conseguiu a fama e o reconhecimento devido após a sua morte, ou seja, ele não conseguiu desfrutar dos ganhos que teria se isso tivesse acontecido enquanto ele era vivo, tipo, ele tinha ficado cheio da massa, mas como só aconteceu depois de ele morrer. Vocês gostavam de viver assim? Por exemplo, vocês preferiam ter uma fama mais pequena, mas conseguir usufruí-la durante a vossa vida, ou ter uma fama enorme como Camões, mas não a conseguem usufruir porque ela só vem depois de morrerem? A mim pouco me interessa o que é que acontece depois que eu morro, porque eu já estou morta, então... mas ficas com o teu nome para a história. Quem disse que eu estava preocupada com isso? Estou preocupada em ter sucesso durante a vida. Agora, quando eu morrer, estou morta. E ele morreu pobre, em 1580. Agora sobre a estrutura e o estilo das suas obras. Camões viveu no século XVI. No século XVI, exatamente na transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Que fofinha! Esse momento de transição chama-se Renascentismo. Neste período surgem outras formas de escrever, mas Camões escreveu em ambos os estilos, ou seja, o da Idade Média e o da Idade Moderna. Na Idade Média escreviam da forma tradicional, dividida em 2 partes. O mote, ou seja, tinha sempre um verso com a ideia inicial do tema, como se fosse uma introdução. E depois tinham voltas ou glosas, que nome estranho, meu Deus, que são basicamente o desenvolvimento. Na medida velha, os poemas podiam ser divididos em 5 ou 7 sílabas métricas, dependendo se é redondilha menor ou redondilha maior. Existem 4 tipos de poemas: as cantigas, vilancetes, esparsas ou trovas. As cantigas e os vilancetes têm sempre um mote, ou seja, aqueles versos iniciais que introduzem o tema. Esparsas e trovas não têm mote. Já na forma clássica, temos os sotes, que é dividido em 4 estrofes, 2 quadras e 2 tercetos, decassilábico, ou seja, com 10 sílabas métricas, e tem, por exemplo, todos os tipos de rima, emparelhada, cruzada ou interpolada. Estes poemas eram bastante perfeitinhos, ou seja, tinha de ser tudo direito, não podia haver uma palavra a mais, uma sílaba métrica a mais. Que trabalheira! Por exemplo, vocês têm de encontrar uma palavra que rime com a anterior, mas a frase, o verso, tem de ter a mesma sílaba métrica. Isto é mesmo crazy. As pessoas mais brilhantes são chamadas de loucas, não é? Bem, esta era a forma clássica. Agora acerca dos temas. Camões abordou 6 temas. A representação da amada. Primeiramente, de uma forma renascentista,
aquela mulher loira, de olhos claros, pele pálida, perfeita, frágil, ok? E depois a segunda, de uma forma mais realista, podia muitas vezes a mulher até ser morena de pele. Ou seja, ela era representada de uma forma mais tradicional e realista. O seguinte tema é a reflexão sobre o amor. Frequentemente se falava ou sobre o amor platónico ou sobre o amor-paixão. O amor platónico era algo mais duradouro, mas muitas das vezes frio e distante. Ou seja, os amados raramente ficavam juntos. Depois o amor-paixão era algo mais breve, mas mais intenso. De seguida temos outro tema, a representação da natureza. A natureza é como se fosse uma confidente. A reflexão sobre a vida pessoal, o tema do desconcerto. Aqui está relacionado com, por exemplo, desigualdades financeiras, que ele aborda em alguns dos seus poemas. Visto que ele não concorda, então quem tem mais ganha cada vez mais, quem tem menos cada vez tem menos. O tema da mudança, ou seja, ele acreditava que as pessoas nascem, desenvolvem-se, crescem e morrem. E isto faz parte do destino. E é isso. É isto que eu tenho a falar sobre as rimas de Luís Vaz de Camões. Para terem uma noção mais completa sobre as rimas, recomendo que leiam algumas, pesquisem. E pronto, é isso. Tchau!